Você já sentiu que dá tudo de si por alguém e mesmo assim essa pessoa continua te ignorando, tratando você como segunda opção? Como se você não tivesse valor nenhum? Pois saiba que isso está prestes a mudar completamente. Porque o que você vai descobrir hoje não é sobre implorar por atenção, não é sobre se humilhar, não é sobre perseguir quem te despreza. É sobre algo muito mais poderoso. É sobre acordar o terror psicológico mais profundo que existe dentro de quem não te valoriza. Carl Jung, o maior psicólogo do século XX, descobriu algo que as pessoas comuns jamais vão entender. Quando você para de perseguir quem te ignora e começa a aplicar certas ações específicas, algo devastador acontece na psique dessa pessoa. É como se o chão desaparecesse debaixo dos pés dela. E hoje eu vou te revelar exatamente quais são essas 9 ações que vão fazer com que quem não te valoriza perca completamente o controle. Mas eu preciso te avisar uma coisa muito séria antes de continuar. O que você está prestes a aprender é extremamente poderoso. Quando você aplicar essas ações, não tem volta. A pessoa que hoje te ignora vai sentir uma agonia psicológica tão profunda que vai começar a te procurar desesperadamente. Por isso, use esse conhecimento com responsabilidade. Use apenas com quem realmente merece sentir o que te fez sentir. Agora respire fundo, porque sua vida amorosa nunca mais será a mesma depois de hoje. Antes de mergulhar nas 9 ações, você precisa entender algo fundamental sobre a psicologia humana que Carl Jung revelou. Todo comportamento humano é movido por forças inconscientes. Quando alguém não te valoriza, não é porque você não é suficiente. É porque você ativou o padrão errado no inconsciente dessa pessoa. Você se tornou previsível. Você se tornou disponível demais. Você se tornou garantido. E o que acontece quando algo é garantido? Perde completamente o valor. É a lei básica da economia emocional. Quando você está sempre ali, sempre disponível, sempre correndo atrás, sempre perdoando, você se torna como o ar, essencial para a sobrevivência, mas invisível. Ninguém valoriza o ar até que ele falte. Jung chamava isso de o complexo da sombra projetada. A pessoa que não te valoriza projetou em você a sombra dela, as partes que ela rejeita em si mesma. E enquanto você aceitar essa projeção, enquanto você continuar no papel de quem persegue, implora e se humilha, ela vai continuar te desprezando. Mas quando você muda radicalmente seu comportamento, quando você aplica as 9 ações que vou te ensinar agora, algo assustador acontece. A projeção se quebra. E quando a projeção se quebra, a pessoa entra em pânico absoluto, porque de repente ela perde o controle sobre você. E perder o controle sobre alguém que estava na palma da mão é uma das experiências psicológicas mais desesperadoras que um ser humano pode experimentar. Vamos à primeira ação. Ação número 1. O silêncio estratégico absoluto. E quando eu digo silêncio, não estou falando de ficar alguns dias sem falar. Estou falando de um silêncio tão profundo, tão completo, tão radical, que a pessoa vai começar a questionar a própria sanidade. Você simplesmente desaparece. Não responde mensagens, não olha status, não curte fotos, não comenta nada. Você se torna um fantasma. E aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. Quando você faz isso, você não está jogando joguinho. Você está aplicando um princípio profundo da psicologia junguiana chamado retirada da projeção. Quando você se retira completamente da vida de alguém que te desvalorizava, essa pessoa perde o objeto onde ela projetava a sombra dela, e isso cria um vazio psicológico devastador. Nos primeiros dias, ela nem vai perceber. Vai achar que você está fazendo drama. Mas depois de uma semana, 2 semanas, algo começa a mudar no inconsciente dela. Ela começa a pensar em você. Não porque te ama, mas porque você se tornou um mistério. E o cérebro humano é obcecado por mistérios não resolvidos. É um mecanismo de sobrevivência da nossa espécie. Jung dizia que o inconsciente humano não suporta lacunas.
Quando existe uma lacuna, o inconsciente preenche essa lacuna com fantasias. E essas fantasias sempre tornam você muito mais interessante do que você era quando estava disponível. De repente, você se torna fascinante. De repente, você se torna valioso. De repente, você se torna irresistível. Mas atenção, o silêncio só funciona se for genuíno. Se você ficar checando as redes sociais da pessoa, se você ficar esperando que ela te procure, você está emitindo energia de carência. E essa energia atravessa o campo inconsciente. Ela vai sentir que você ainda está preso. O silêncio tem que ser real. Você precisa genuinamente seguir em frente com a sua vida. Ação número 2. Viva a melhor versão da sua vida publicamente. Isso é devastador. Enquanto você estava correndo atrás, você provavelmente estava negligenciando a si mesmo. Estava triste, estava deprimido, estava parado. Mas agora você vai fazer exatamente o oposto. Você vai começar a postar fotos de você radiante, feliz, viajando, rindo com amigos, fazendo coisas incríveis. E aqui está o truque psicológico. Você não está fazendo isso para mostrar para a pessoa. Você está fazendo isso porque é exatamente o que você precisa fazer para curar a sua própria psique. Mas o efeito colateral é absolutamente devastador para quem não te valorizava. Porque agora ela vê que você está perfeitamente bem sem ela. E isso quebra completamente a narrativa que ela tinha na cabeça. Sabe qual que era a narrativa? Que você era fraco, que você era dependente, que você precisava dela, que você ia ficar destruído sem ela. Mas quando ela vê você florescendo, brilhando, vivendo a melhor vida, algo nela entra em colapso. O ego dela não consegue processar isso. Como assim você está melhor sem ela? Como assim você não está sofrendo? Jung chamava isso de quebra do arquétipo do Salvador. Muitas pessoas que não te valorizam têm uma fantasia inconsciente de que são superiores a você, que você precisa delas. Quando você demonstra que não só não precisa, mas que está muito melhor sem elas, essa fantasia implode. E com ela, implode toda a segurança psicológica que essa pessoa tinha. Mas cuidado, não exagere. Não fique postando 20 stories por dia como se estivesse desesperado para provar alguma coisa. Isso transparece fragilidade. Poste com elegância, com classe, com autenticidade. Deixe que a sua energia fale por si mesma. Ação número 3. Torne-se escasso. E isso vai além do silêncio. Isso significa que quando vocês se encontrarem por acaso, ou se ela te procurar, você não está disponível. Você tem planos. Você tem compromissos. Você tem uma vida extremamente preenchida. Você se tornou uma pessoa que tem valor de mercado altíssimo. A psicologia da escassez é uma das forças mais poderosas que existe. Nós, seres humanos, somos programados para desejar o que é raro, o que é difícil de conseguir, o que nem todo mundo pode ter. Quando você estava sempre disponível, você era comum. Mas agora você é um diamante raro que todo mundo quer, mas ninguém consegue. E isso cria uma ansiedade psicológica devastadora em quem não te valorizava. Porque de repente ela percebe que perdeu o acesso, que não tem mais aquele poder sobre você, que você se tornou inacessível. E quanto mais inacessível você se torna, mais ela te deseja. Jung explicava que o desejo humano não é racional. O desejo vem do inconsciente. E o inconsciente sempre quer o que não pode ter. É um mecanismo primitivo do nosso cérebro reptiliano. Quando você se torna escasso, você ativa esse mecanismo primitivo. E, de repente, você se torna a obsessão dela. Ação número 4. Demonstre interesse genuíno por outras pessoas. E isso é absolutamente letal. Não estou falando de ficar postando foto com alguém para dar ciúme. Isso é imaturo. Estou falando de genuinamente se abrir para conhecer novas pessoas, sair com amigos, conversar, flertar, ser livre. Quando ela perceber, e ela vai perceber,
que você está interagindo com outras pessoas, que você está se permitindo ser admirado por outros, algo muito profundo vai acontecer na psique dela. Vai ativar o que Jung chamava de terror do abandono arquetípico. É um medo primordial que existe no inconsciente coletivo de toda a humanidade. O medo de ser substituído. O medo de perder para sempre algo que foi descartado. Enquanto você estava sozinho sofrendo, ela tinha controle. Ela sabia que poderia te ter de volta a qualquer momento. Mas agora ela percebe que você pode encontrar alguém que realmente te valorize. E essa possibilidade é psicologicamente insuportável para ela, porque destrua a narrativa de superioridade que ela construiu. E sabe o que é mais fascinante? Quanto mais genuíno for o seu interesse por outras pessoas, mais poderoso é o efeito. Porque quando você está genuinamente feliz, genuinamente se divertindo, genuinamente aberto para novas conexões, você emite uma energia magnética que é irresistível. E essa energia chega até ela através do campo inconsciente coletivo que Jung tanto falava. Ação número 5. Transforme-se fisicamente. Mude seu visual. Entre na melhor forma física da sua vida. Mude seu estilo. Corte o cabelo. Use roupas novas. Torne-se a versão mais atraente de si mesmo. E não faça isso por ela. Faça por você. Mas o impacto psicológico em quem não te valorizava é devastador. Porque quando ela te ver, e eventualmente ela vai te ver, seja pessoalmente ou através de fotos, ela vai ter um choque. Aquela pessoa que ela descartou, que ela não valorizava, agora se tornou alguém que todo mundo quer. E isso cria o que Jung chamava de remorso arquetípico. Não é um remorso consciente, é algo muito mais profundo. É o inconsciente dela gritando: você cometeu um erro terrível. A neurociência moderna confirma isso. Quando vemos alguém que rejeitamos se tornando mais atraente, mais bem-sucedido, mais desejado, nosso cérebro entra em um estado de dissonância cognitiva severa, porque a nossa decisão de rejeitar essa pessoa não faz mais sentido, e o cérebro humano odeia quando as coisas não fazem sentido. Ele vai fazer de tudo para resolver essa dissonância. E a forma de resolver é te querer de volta. Mas lembre-se, a transformação tem que ser real. Não adianta você fazer uma plástica ou comprar roupas caras se você continua com a mesma energia de vítima. A transformação tem que ser de dentro para fora. Tem que ser genuína. Tem que ser poderosa. Ação número 6. Seja indiferente quando ela tentar te alcançar. E ela vai tentar. Depois de todas as ações anteriores, ela inevitavelmente vai tentar retomar contato. Vai mandar uma mensagem casual, vai curtir uma foto antiga, vai comentar algo. E a sua resposta tem que ser de uma indiferença absoluta. Não seja rude, não seja agressivo, simplesmente seja educado, breve e desinteressado, como se ela fosse uma conhecida qualquer, como se aquela história toda fosse um capítulo irrelevante da sua vida. Essa indiferença autêntica é psicologicamente devastadora para quem não te valorizava. Porque ela esperava uma de duas reações. Ou que você ainda estivesse magoado, o que provaria que ela ainda tem poder sobre você. Ou que você estivesse feliz com a atenção dela, o que também provaria poder. Mas indiferença genuína demonstra que ela perdeu completamente qualquer poder sobre você. E isso é aterrorizante para o ego dela. Jung dizia que o ego humano precisa se sentir importante, precisa se sentir relevante. Quando você demonstra que ela não é nem importante nem relevante na sua vida, você ataca o núcleo do ego dela. E isso cria uma necessidade obsessiva de reconquistar a relevância. Ela vai começar a fazer de tudo para chamar sua atenção novamente. Ação número 7. Tenha conquistas impressionantes. Seja na carreira, seja em hobbies, seja em qualquer área da sua vida. Cresça, evolua, conquiste, torne-se alguém que as pessoas admiram. Alguém que está constantemente subindo de nível. E deixe que isso seja visível. Quando ela perceber que você não só superou a rejeição dela, mas que você usou essa dor como combustível para se tornar uma versão extraordinária de si mesmo, o impacto psicológico é brutal.
porque agora ela percebe que te perder foi o maior erro da vida dela, que você não era aquela pessoa comum que ela pensava. Você era um diamante bruto que só precisava de um pouco de pressão para se tornar extraordinário. E sabe o que é mais fascinante? Segundo Jung, quando você realmente se transforma, quando você realmente evolui, você não faz isso para impressionar ninguém. Você faz porque é o seu caminho de individuação. É o seu processo de se tornar quem você realmente é. Mas o efeito colateral em quem te rejeitou é absolutamente devastador, porque ela vai perceber que rejeitou justamente a pessoa que poderia ter sido a parceira ideal para alguém extraordinário. Ação número 8. Crie um círculo social invejável. Cerque-se de pessoas incríveis, pessoas bem-sucedidas, pessoas atraentes, pessoas que agregam valor à sua vida, e deixe isso ser visível nas suas redes sociais e na sua vida real. Quando ela perceber que você está rodeado de pessoas de alto valor, algo muito poderoso acontece no inconsciente dela. Ela começa a questionar o próprio valor, porque se todas essas pessoas incríveis te valorizam, talvez ela estivesse completamente errada sobre você. Talvez o problema nunca foi você. Talvez o problema sempre foi a incapacidade dela de reconhecer o seu valor. Jung chamava isso de espelhamento social. Nós, humanos, determinamos o valor das coisas e das pessoas, em grande parte pelo valor que os outros atribuem a elas. Quando ela vê que pessoas de alto calibre te valorizam, te admiram, te querem por perto, o valor percebido de você dispara no inconsciente dela. E, de repente, aquela pessoa que ela descartou se torna a pessoa mais desejável do mundo. E ação número 9, a mais poderosa de todas. Seja genuinamente feliz sem ela. Não finja felicidade. Seja realmente feliz. Encontre alegria nas pequenas coisas. Ria mais, viva mais, ame a vida, torne-se uma pessoa cuja energia ilumina qualquer ambiente, e faça isso não porque você quer impressionar alguém, mas porque você finalmente entendeu que a sua felicidade nunca dependeu de ninguém. Essa é a ação mais devastadora, porque é a mais autêntica. Quando você está genuinamente feliz, você emite uma frequência energética que é irresistível. As pessoas sentem isso. Ela vai sentir isso e vai perceber que enquanto ela está presa em jogos emocionais, em inseguranças, em padrões tóxicos, você está vivendo, realmente vivendo. Jung dizia que o processo de individuação, de se tornar quem você realmente é a jornada mais importante da vida humana. E quando você embarca nessa jornada de verdade, quando você se torna inteiro, completo, realizado em si mesmo, você se torna magneticamente irresistível, porque todo ser humano, no fundo do inconsciente, está procurando por alguém que já encontrou a própria completude. Agora, minha querida, meu querido, eu preciso te dizer algo muito importante. Essas 9 ações não são sobre reconquistar quem te rejeitou, são sobre você se reconquistar, são sobre você resgatar o próprio poder, o próprio valor, a própria dignidade. E sim, essas ações vão fazer com que quem não te valorizava fique absolutamente desesperado. Vão fazer com que essa pessoa perca o chão. Vão fazer com que ela te procure, te implore, te queira de volta. Mas aqui está a reviravolta final. Quando isso acontecer, e vai acontecer, você provavelmente não vai mais querer essa pessoa. Porque no processo de aplicar essas 9 ações, você vai ter se transformado tanto, vai ter crescido tanto, vai ter evoluído tanto, que essa pessoa não vai mais estar no seu nível. Você vai perceber que merece alguém que te valorize desde o primeiro momento. Alguém que reconheça o seu valor sem precisar te perder primeiro. Carl Jung dedicou a vida inteira estudando a psique humana, e ele concluiu algo profundo. O maior poder que existe não é o poder sobre os outros, é o poder sobre si mesmo. Quando você tem poder sobre si mesmo, quando você é senhor da própria mente, das próprias emoções, da própria vida, você se torna invencível. Ninguém pode te ferir, ninguém pode te diminuir, ninguém pode tirar a sua paz.
E é exatamente isso que essas 9 ações fazem. Elas te devolvem o poder sobre você mesmo. Elas te tiram da posição de vítima e te colocam na posição de protagonista da própria história. Elas transformam a dor da rejeição no combustível da sua transformação mais radical. Então, eu quero que você reflita profundamente sobre algo. Você quer essas 9 ações para reconquistar alguém que não te valorizou? Ou você quer essas ações para se reconquistar? Para se tornar a versão mais poderosa, mais magnética, mais realizada de si mesmo? Porque a segunda opção é infinitamente mais valiosa que a primeira. Quando você aplica essas ações com a intenção certa, com o coração no lugar certo, algo mágico acontece. Você atrai não apenas a pessoa que te rejeitou correndo de volta. Você atrai pessoas muito melhores. Pessoas que te valorizam desde o início. Pessoas que reconhecem a joia rara que você é. E sabe qual é a maior ironia de tudo isso? Quando você finalmente se torna essa versão poderosa de si mesmo, quando você finalmente conquista a própria completude, você percebe que nunca precisou de validação externa. Você percebe que sempre foi suficiente, sempre foi valioso, sempre foi digno de amor. A única pessoa que precisava reconhecer isso era você. Carl Jung dizia que o encontro mais importante que você vai ter na vida não é com sua alma gêmea. É com você mesmo. É quando você olha no espelho e reconhece quem você realmente é. Sem máscaras, sem ilusões, sem fantasias. E quando você tem esse encontro consigo mesmo, quando você se aceita completamente, se ama completamente, se valoriza completamente, você não precisa mais de ninguém para se sentir completo. Mas aqui está o paradoxo lindo. Quando você não precisa mais de ninguém, todo mundo te quer. Quando você está completo em si mesmo, você se torna o prêmio que todos querem conquistar. E especialmente aquela pessoa que não te valorizou, vai sentir isso de forma devastadora. Vai perceber que perdeu algo único, algo especial, algo que jamais vai encontrar em ninguém mais. Então eu te convido a começar hoje mesmo. Não amanhã. Não segunda-feira. Hoje. Comece com o silêncio estratégico. Simplesmente desapareça da vida de quem não te valoriza. E enquanto você está nesse silêncio, trabalhe nas outras 8 ações. Transforme-se, evolua, cresça, torne-se extraordinário. E quando essa pessoa voltar, e ela vai voltar, você vai estar tão evoluído, tão realizado, tão completo, que vai poder escolher com clareza se essa pessoa merece um lugar na sua nova vida ou não. Porque agora, você não está mais mendigando amor. Você está oferecendo amor de uma posição de poder, de abundância, de completude. Lembre-se sempre, quem não te valoriza tem um problema que não é seu. É um problema dela com ela mesma. É uma ferida no inconsciente dela que faz com que ela repita padrões destrutivos. Você não pode curar essa ferida. Só ela pode. Mas você pode e deve curar as suas próprias feridas. Pode e deve se tornar inteiro. Pode e deve reclamar o seu poder. E quando você fizer isso, quando você realmente se transformar, você vai perceber que esse momento de rejeição foi o maior presente que a vida poderia ter te dado. Porque foi a dor que você precisava sentir para finalmente acordar. Para finalmente parar de buscar validação externa. Para finalmente se tornar quem você nasceu para ser. Carl Jung passou anos estudando o que ele chamava de sincronicidade. A ideia de que não existem coincidências. Que tudo na vida acontece no momento certo, da forma certa, para nos levar para onde precisamos estar. E talvez, apenas talvez, essa rejeição que você está sentindo agora seja exatamente a sincronicidade que vai mudar a sua vida para sempre, que vai te empurrar para a sua maior transformação, que vai te fazer descobrir um poder dentro de você que você nem sabia que existia. Então, respire fundo, limpe as lágrimas, levante a cabeça e comece agora mesmo a aplicar essas 9 ações. Não com raiva, não com ressentimento, mas com amor próprio, com dignidade, com a certeza absoluta de que você merece muito mais do que alguém que não consegue ver o seu valor.
E enquanto você faz isso, enquanto você se transforma, enquanto você se torna essa versão magnética e poderosa de si mesmo, lembre-se, o objetivo nunca foi fazer com que quem te rejeitou ficasse sem chão. O objetivo sempre foi você encontrar o seu próprio chão, o seu próprio centro, o seu próprio poder. E quando você encontrar isso, quando você realmente se ancorar no seu próprio valor, nada nem ninguém nunca mais vai conseguir te abalar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade dessas palavras. É porque a sua alma está pronta para essa transformação. E eu te digo com absoluta certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque você acabou de descobrir o segredo que as pessoas mais poderosas do mundo conhecem. O verdadeiro poder não vem de controlar os outros, vem de dominar a si mesmo. Agora vá, aplique essas 9 ações. Transforme-se. E quando você estiver do outro lado dessa jornada, quando você estiver brilhando na sua melhor versão, volte aqui e conte para as outras pessoas a sua história de transformação. Porque a sua história vai inspirar milhares de outras pessoas que estão passando pela mesma dor que você está passando agora. E lembre-se sempre, você não é definido por quem te rejeitou. Você é definido por como você se levanta depois da rejeição. E depois de hoje, depois dessas 9 ações, você vai se levantar mais forte, mais poderoso, mais magnético do que nunca. E quem não te valorizou, vai ficar para sempre se perguntando como deixou escapar alguém tão extraordinário. O seu renascimento começa agora.